Davi escreve um salmo de penitência, e eu quero focar unicamente no verso 5, mas para eu chegar no verso 5, nós temos que ler quais versos? O 1, o 2, o 3, o 4, até chegar ao 5. Logo então, eu quero acompanhar com você Salmo de número 51. Tenho certeza que muitas versões aqui diferentes de uma para com a outra, mas eu vou ler aqui a partir da minha versão bíblica. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão. Apaga as manchas de minha rebeldia, lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois reconheço a minha rebeldia. Meu pecado me persegue todo o tempo. Pequei contra ti, somente contra ti. Fiz o que é mal aos teus olhos, por isso tens razão no que dizes. E é justo teu julgamento contra mim. Verso 5, bem alto, todo mundo junto, 1, 2, 3 e... Eu nasci em iniquidade e em pecado minha mãe concebeu. Amém? O pessoal que está desse lado, vem para esse lado aqui, do meu lado de frente. Feche os olhos, Senhor, fale conosco, fale aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amados, de todos os pecados, pode se assentar, perdão, de toda a caminhada, pode sentar aqui, Carlão, você é santo, de toda a caminhada da vida de Davi, esse é o pecado que mais é lembrado, né? Esse é considerado o pecado, o pior dos pecados da vida de Davi. 1 Reis, capítulo de número 15, verso 5, diz que porquanto Davi tinha feito o que era reto aos olhos do Senhor e não se tinha desviado de tudo quanto lhe ordenara em todos os dias da sua vida, senão, entretanto, contudo, só no negócio de Urias o heteu. Davi cobiçou a esposa do vizinho, é isso. E nesse pecado, Davi se encontrou numa situação, num sentimento que eu preciso compartilhar com vocês e entender que para aqueles que leem Salmo 51 e se encontram ali tomado com o coração quebrantado, isso é ótimo. Mas existem pessoas que quando leem o Salmo 51 acham um lindo salmo, talvez poético, talvez no momento específico fala, pastor, esse salmo realmente é poesia, coisa mais fascinante. Mas mexe com você? Não mexe comigo. Isso revela algumas coisas para nós. Porque alguém que lê o Salmo 51 e não se sente tocado, isso diz muito sobre nós. Eu quero compartilhar com vocês porque, como dito, o meu foco é o verso 5, mas eu preciso ir até lá. Veja, Salmos 51, nós já sabemos a qual momento Davi se direciona, qual momento ele está aqui expondo. Mas você consegue olhar no Salmo 51 e descobrir qual é o momento que Davi está expondo? Ele está, melhor dizendo, você consegue olhar no Salmo 51, você vai ver alguma pista de Davi a respeito desse pecado específico? Davi não menciona o pecado. Em nenhum momento ele diz, olha, esse salmo eu estou escrevendo, Senhor, porque eu fiz isso. Não, ele não fala isso. Em nenhum momento. Nós sabemos qual é o pecado, mas ele não expõe o pecado, porque para ele é de extrema vergonha, algo humilhante o que ele fez. É algo que ele não consegue descrever, de tão triste e pesado que é para ele como culpa. Mas ele começa a descrever algumas coisas, eu preciso apresentar para vocês, que eu acho fascinante. Porque a partir desse pecado, Davi começa a viver consequências absurdas na sua vida. Eu digo que o pecado de Betseba com Betseba é o buraco que se abriu na casca do navio. Depois que abriu aquele buraco, meu irmão, é só consequência, é só afundar. E aí nós estamos falando na área emocional, na área da família. O que dizer na área da família para com Davi? E Davi, ele começa o salmo de uma forma que eu acho lindo, Jane. Ele começa no verso 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Veja, Davi não faz jus algum ao favor que implora. Davi, ele não é digno na mente dele, talvez na nossa leitura moralista, ele não faz jus ao que ele está pedindo. Ele está chegando diante de Deus e está dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sei o que eu fiz.
eu lhe peço, tenha misericórdia de mim, porque se você não tiver, a minha vida inteira, e nós vamos falar isso mais à frente, a minha vida inteira será um fracasso. O pecado está diante dos meus olhos, a minha mente não tem paz, a consequência ainda fica sobre a minha mente, eu sinto um peso disso incansavelmente, eu preciso que o Senhor tenha misericórdia de mim. E você sabe, uma das coisas fascinantes é que Davi sabe do seu pecado, ele sabe quem Deus é, ele sabe que Deus é justo, mas ele faz uma coisa que eu acho incrível. Davi vai dizer para nós algo que mexe comigo. Veja, Salmo 100 vai dizer que nós somos ovelhas do pasto do Senhor, Ele é o nosso pastor. E o que Davi está dizendo é o seguinte: Senhor, eu lhe peço misericórdia, porque apesar de tudo, eu continuo sendo seu. Eu continuo sendo sua ovelha. Eu sei quem o Senhor é, e eu sei quem eu sou para o Senhor. Apesar do que eu fiz, eu confesso, eu me arrependi, mas não se esqueça de mim, porque eu continuo sendo a sua ovelha. Vocês se lembram? Lucas capítulo 15, o filho pródigo, ele fala: pai, já que você não morre, eu quero pegar todo o seu tesouro, toda a minha herança, e eu quero curtir a vida. E lá vai o filho pródigo, já que o pai não morreu, lá foi ele. Cai em si, pelas circunstâncias econômicas, cai em si e diz: eu preciso voltar para a casa do meu pai, porque lá eu tenho comida, ao menos eu posso comer migalhas. E aí nisso ele faz o que todo mundo aqui faz. Ele diz o seguinte: eu preciso voltar para a casa do meu pai. E ele começa a desenvolver na mente dele o que ele vai dizer quando chegar lá. Então ele começa a pensar, não sei se vocês já fizeram isso, como eu também já fiz, como ele também fez, que é o quê? Começar a escrever aquilo que você vai dizer na hora, né? Não é isso? Meu Deus, eu tenho que encontrar com meu pai, misericórdia, o que eu vou falar para ele? Deixa eu ensaiar. Pai, eu errei aqui. Ele está fazendo isso, esse exercício. Eu vou orar para Deus, eu tenho que falar com Deus hoje. O que eu vou falar para ele? Misericórdia. E aí você já está pensando nas palavras para na hora da oração você poder falar assim, né? Descrevê-la. E quando o filho pródigo chega, Lucas capítulo 15 mostra para nós uma coisa fascinante. Veja, ele chega e diz: pai, aquele que ele queria que morresse, porque não morreu, pegou herança. Pai, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas a verdade é o seguinte: você continua sendo meu pai. E eu continuo sendo seu filho. Mas se você quiser, não me chame, porque eu não mereço. O pai olha para ele e diz: você continua sendo meu filho. O que Davi está dizendo é: Senhor, eu continuo sendo a sua ovelha. Eu continuo sendo seu. Eu te imploro, por favor, me perdoa. Sabe aquela graça maravilhosa de que a gente não consegue compreender? Nós nunca vamos deixar de ser filhos do Senhor. Em Cristo Jesus nós podemos nos achegar no trono dele e falar: Senhor, eu sei que eu errei, eu sei das minhas atrocidades, eu sei aquilo que lhe entristece, mas o meu pedido é: Pai, não se esqueça, eu sou teu filho. E para um pai ou para uma mãe, o filho pode ir embora 10 anos, esquecer, abandonar, mas se ele voltar anos depois, vai deixar de ter o título de filho, sim ou não? Não, vai ser sempre filho. E é o que Davi está dizendo: Deus meu, eu quero lhe implorar pela sua misericórdia. Eu não sou digno, mas eu continuo sendo seu filho. Porque eu sou seu filho, eu te imploro, por favor, me perdoa. Eu preciso do seu perdão. Davi pede misericórdia. Ele pede pela misericórdia, ele pede pela bondade de Deus. É como eu e você já sabemos, é como se Davi tivesse ali: pai, olha, se nós olharmos todo o histórico do nosso povo, quantas vezes o Senhor foi misericordioso? Eu te peço, seja misericordioso comigo agora. Se você olhar toda a bondade de Deus para com o nosso povo, Senhor, me dá uma porção dessa bondade agora, porque eu não posso sair do templo sem a certeza de que eu fui perdoado. Porque não dá para viver com peso, com a consciência pesada. Não dá para entrar no seu templo e entrar com aquele peso dizendo o seguinte: olha, você fez isso e você até agora não pediu perdão. Não dá para fazer isso.
Não dá para adorar o Senhor, não dá para orar, não dá para sentir felicidade, não dá para acordar feliz, porque a consciência pesa. E por isso ele clama: Senhor, eu lhe peço, por favor, entra aqui na minha causa, me perdoa. Eu preciso sentir que eu fui perdoado pelo Senhor. Pelos outros já me perdoaram, eu sou rei, mas eu quero o perdão do Senhor. Porque eu posso entrar nesse templo tendo perdão de todo mundo, mas se eu não tiver o perdão do Senhor, não há alegria no meu coração, não há verdade na minha adoração. E aí ele vai fazer uma simbologia que eu acho incrível, né? Em que ele usa duas metáforas. A primeira no verso 1, que ele diz: Senhor, se o Senhor puder, apaga os meus pecados. E apagar, Elma, você que com certeza já foi professora, é aquilo. Apaga mesmo, está escrito na lousa ali, pelo amor de Deus. Apaga, esquece. Eu não posso aceitar que o Senhor tenha isso, que isso pesa a minha relação para contigo. Apaga isso o mais rápido possível, Belo. E a segunda coisa que ele faz, a segunda metáfora, está no verso 2, em que ele vai dizer o seguinte: Senhor, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Você sabe que uma das coisas que eu acho digno é quando a gente chega assim e fala assim: olha, aqui está Deus, eu sou essa roupa aqui, está suja, eu preciso que o Senhor lave urgentemente. Eu acho isso digno. Mas o mais digno o digno é você reconhecer: eu estou sujo. Mas o mais digno é dizer: eu estou sujo e eu reconheço que eu preciso ser limpo. Você sabe que tem muita gente que sabe dos seus erros, né? Mas isso não quer dizer que ela queira ser mudada, sim ou não? Na verdade. Não, eu reconheço que isso aqui é uma falha minha. Mas você quer ser mudado? Não, ainda não. Eu reconheço que eu tenho que pedir perdão, eu reconheço isso, eu reconheço que eu tenho que melhorar, mas isso não quer dizer que eu vá melhorar. Senhor, esse sou eu. Então vem se limpar. Não, calma aí, não é bem assim. É o que Davi está dizendo: eu reconheço que eu estou sujo e eu lhe imploro, vem me lavar, eu preciso ser limpo. Porque chegar na presença do Senhor sujo é vergonhoso. Eu estou na casa de Deus. Eu estou jogando um peso sobre a minha vida. É sobre a minha vida. Então ele faz essa oração dizendo: Senhor, eu sou como essa roupa, eu preciso que o Senhor venha me lavar. E uma das coisas que eu acho mais fascinante é que é o seguinte: eu pequei contra Urias, contra Betseba, contra o trono, contra o povo, contra Deus no templo. Eu pequei, eu enganei, eu vivi um tempo achando que estava tudo ótimo, até Natan vir falar comigo, achava que estava tudo certo. Mas Senhor, eu pedi perdão a eles. Mas tem um perdão que eu preciso receber primeiro, que é o do Senhor. Verso 4 ele vai dizer as seguintes palavras: contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista. Senhor, eu pequei primeiro contra o Senhor. É contra o Senhor que eu pequei. Porque Urias, homem de Deus, Betseba, mulher de Deus, o povo foi presente de Deus, e eu pequei primeiro contra ti, porque elas são preciosidade de Deus. E a minha fala é o seguinte: Senhor, eu preciso que o Senhor me perdoe. Por qual motivo, Elma? Pelo seguinte fato: o Senhor é o juiz. O Senhor é o juiz. Eu preciso sair desse momento de oração certo de que o justo juiz me perdoou, porque se eu não sair assim e amanhã eu vier a falecer, meu Deus, eu vou penar, porque o juiz vai me encontrar e vai dizer: aqui estão as coisas expostas sobre os seus pecados que você não perdoou. Olha Davi dizendo: Senhor, eu te conheço, eu sei que o Senhor é o juiz. Eu pequei contra o juiz da minha vida. E se eu não pedir perdão, vai chegar o dia da minha sentença. E ali vai ser exposto, eu marei todos os meus pecados. E se eu não pedir perdão, você pode ter certeza que vai dar ruim para você. Vai dar ruim. Ah não, pastor, eu creio na graça de Deus. Eu também creio. Mas o Deus da graça é o Deus da justiça. E a Bíblia está dizendo, Davi está dizendo: Senhor, eu reconheço que eu preciso que o Senhor, o justo juiz, apague meus pecados, lava-me. Eu não quero orar mais, olhar para o céu e sentir a presença de Deus e do nada vir a consequência na minha voz, na minha cabeça, dizendo assim: será que Deus te perdoou? Isso vai acabar com a minha adoração. Eu não quero adentrar na casa do Senhor e saber que tem alguém olhando para mim dizendo o seguinte: você fez isso. Pior que tem crente assim, né? Misericórdia. Mas você fez isso.
Isso é uma coisa que para Davi é abominável. Eu sei que me perdoaram. E quer saber? Vamos ser sinceros. O perdão deles é uma coisa. Eu quero o perdão de Deus. Você sabe por quê? Porque os que perdoaram Davi logo depois foram contra ele. Salmo 3 nós falamos sobre isso. Quando o seu filho Absalão cria todo o motim contra o seu pai. E aí ele está no trono, tudo normal, tudo acontecendo normalmente. Chega o mensageiro e fala: olha, há uma multidão que está contra você. Quem? Os que te perdoaram lá atrás. Eles querem tirar você do trono. E ele se vê correndo. Eu quero o perdão de Deus. Porque o perdão de Deus me levará ao caminho da vida eterna. Perdão de Deus. E aí, quando Davi faz essa oração ao justo juiz, eu fico imaginando esse texto do Salmo 51 e fico olhando e vejo, cara, como que esse texto é rema na nossa vida. Como esse texto é fascinante. Você sabe que muitos de nós temos dificuldade de ter o nosso momento de confissão. Esse é um salmo de penitência, é um salmo em que Davi está colocando ali o peso das consequências, está orando, pedindo leveza espiritual para que Deus venha perdoar. Ele quer sair da presença do Senhor nessa certeza: Deus me perdoou, é isso, acabou. Mas tem gente que quando lê Salmo 51, como dito, é poético, pastor, é lindo, mas não entra na pessoa, não entra. Eu me lembro de uma vez que, eu comentei isso no culto da tarde, eu me lembro uma vez que um pastor de uma igreja muito grande, por sinal, estava querendo lidar com a questão das consequências, das mágoas, do peso do pecado, daquilo que você tiver feito de errado em algum momento da sua vida. E ao invés deles irem para o texto bíblico e orar e pedir perdão, sabe o que ele fez? Ele fez uma campanha. A campanha era: se você tomar a pílula do esquecimento, Deus vai se esquecer dos seus pecados e você também. Sabe, a pílula do dia seguinte é isso, a pílula do esquecimento. Você tomou, você esqueceu. E uma multidão de gente indo para aquele culto para tomar a pílula do esquecimento. Se fosse fácil assim, misericórdia, né? Se fosse fácil assim. Abusam da fé. E eu falo: gente, mas como é que aquelas pessoas fizeram isso? Quantos aqui já não dormiram? Deixaram de dormir, melhor dizendo. Quantos aqui já não deixaram de dormir por causa de um peso na consciência? É isso. Eu quero me livrar do peso que eu tenho com meu pai agora. Me dá isso aí que eu quero tomar. Eu tenho uma chateação com as palavras que eu lancei para os meus filhos. Eu preciso dessa... Não, você precisa ir lá pedir perdão a eles e para o Senhor. Não, eu quero tomar essa pílula. Eu não sei, pastor, se eu for falar com ele, como é que vai ser isso? Tem gente que quer procurar o melhor caminho, que é o fácil. Não quer ajoelhar, não quer sentar e falar: Senhor, eu quero expor aqui a minha sujeira. Esse aqui sou eu, e eu reconheço, eu preciso que o Senhor me lave. Eu preciso que o Senhor apague meus pecados, porque isso aqui está me matando. É o que Davi está dizendo: eu exponho aqui agora, Senhor, a minha roupa, a minha vestimenta. Eu estou sujo, e eu preciso que o Senhor tire esse peso de mim. Eu reconheço a traição. E aí chega no verso 5, que é o verso especial. O verso 5, Davi vai dizer: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Você sabe qual era a minha maior crise na vida de Davi, Jane? É que Davi foi escolhido quando jovem. Davi venceu Golias. Deus honrou Davi da forma incrível, fascinante. Davi entendia a autoridade de Saul. Davi foi colocado como rei. Davi teve milhões de vitórias. Davi trouxe a arca da aliança de volta. Davi, ele cantou canções dentro de casa. Davi era um homem que, quando queriam trazer a arca, e quando ele viu o filho de um dos homens morrer, ele falou: não leva a arca para minha casa, porque se eu levar, o couro vai comer lá também. Manda para casa de um profeta, deixa eu me ajeitar em casa, organizar as coisas para depois que a arca venha. E assim ele fez, organizou tudo, resolveu coisas emocionais, coisas familiares. Quando estava tudo certo, sem pecado, estava se sentindo bem, sentindo leve, traz a arca de volta. E foi uma alegria, foi uma festa. Mas um determinado momento, Davi escolheu não seguir a vontade de Deus. Ele escolheu não viver no propósito que deixou para ele. E aí ele decidiu não ir para a guerra. Foi passear,
na varanda e se cantou por aquela mulher. E a pergunta que eu me fazia: Senhor, como que esse homem cometeu tal pecado? E aí me fez lembrar de janeiro, que nós trabalhamos o livro de Levítico. Levítico capítulo 18 foi um dos momentos que eu tive muita crise, porque eu queria entender por que Levítico 18, Deus começa a colocar restrições em relação à questão de sexo. E uma das restrições, e todo o capítulo 18 está pautado nisso: não pode ter sexo com animal. Eu falei: mas como assim? Deus vai falar isso para quê? Não pode ter sexo com a irmã? Como assim? Não pode ter sexo com a mãe? Como assim? E eu começava a ler aquilo, falei: Senhor, para que um capítulo inteiro para dizer coisas que não tem sentido? E aí o Espírito Santo falou assim: o ser humano é imprevisível. Essa foi a palavra que ele me trouxe muito alento. O ser humano é imprevisível. Nesse fatídico dia que eu preguei numa quinta tarde, estava Fátima, estava o Garrido, estava mais 3 pessoas, e eu falei assim: olha, eu não sei nem como pregar isso para vocês, mas eu quero compartilhar uma indagação que o Espírito trouxe a mim. Nós somos imprevisíveis. Você que é mãe, até que ponto você está disposto, até que ponto você está disposto, aliás, o que você está disposto a fazer para salvar uma filha tua ou um filho teu? O marido nem pergunta, né? Misericórdia. Mas um filho seu, até que ponto você está disposto a fazer ou entregar? Até que ponto? Tem gente aqui que vai dizer: não, pastor, que isso? Eu não sou capaz de fazer isso não. Mas na hora, tem gente até que mata pelo filho. Até mata pelo filho. Seres humanos, nós somos imprevisíveis. Somos imprevisíveis. Paulo vai trazer isso como um alento para nós. Romanos capítulo 7, ele vai falar um pouco sobre essa questão do ser humano, em que nós realmente estamos precisando compreender quem nós somos. É o que Davi está tentando expor aqui diante de Deus. Você sabe que tem um texto que eu amo, que Salomão fala em Eclesiastes capítulo 7, verso 29. Ele diz o seguinte: foi isto, porém, que descobri. O que ele descobriu? Deus criou os seres humanos para serem justos, simples, mas eles buscaram todo tipo de maldade. Eu gosto de uma outra versão da King James, minha atualizada, que diz: Deus fez o homem simples, mas eles complicaram todas as coisas. É isso. Nós fomos, e é isso. Paulo vai dizer o seguinte a nosso respeito sobre a nossa natureza, Romanos 7, a partir do 18: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Não habita bem algum. E, só um segundo. Não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, eu amo a lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus ombros. O que Paulo está dizendo é que tem a lei de Deus que nós amamos, mas parece que tem uma outra lei que governa a nossa natureza, e é uma crise intensa. Como dito, a verdade, e eu gosto de usar esse exemplo, é que nós somos como lobisomens. Quem se lembra da história do lobisomem? Né? O lobisomem, eu acho que ele é o reflexo da gente, Belo. O homem acorda, lua cheia, posterior à lua cheia, ele acordou de manhã e a casa estava toda quebrada. Ele liga para a polícia chega lá e ele fala: quem invadiu minha casa? Os policiais fazem uma varredura e falam: meu amigo, as janelas não estão quebradas, as portas não estão arrancadas, não há arrombamento nenhum na sua casa. O senhor não bebeu, ficou doido? Não, eu não faço isso. Que absurdo o senhor me acusar. Olha, comprovamos que ninguém invadiu aqui. E foi lá esse homem, colocou grades nas janelas, grades nas portas, e foi dormir, tudo certo. No outro dia estava tudo certo. Veio a lua cheia, foi ele dormir de novo. Quando ele acorda, Maria estava tudo quebrado de novo. E aí ele ficou doido, ligou para... corre aqui, pelo amor de Deus, porque alguém entrou aqui. Aí vai a polícia de novo: meu amigo, você tem grade, ninguém quebrou a grade. É você. Não pode ter sido eu. Aí um dia então, na lua cheia, ele
coloca uma algema em suas mãos, ele percebe que prende numa barra de ferro dentro da casa dele, e quando ele acorda, está tudo limpo. E aí ele percebeu, opa, quem está fazendo estrago sou eu. E esse lobisomem é isso, é que parece que às vezes a gente fala coisas, e quando a gente se dá conta, meu Deus, como é que eu falei isso? Como é que eu falei isso pro meu amigo? Olha, parece que eu virei outra pessoa, pastor. Eu estava bem, estava tudo certo, mas na hora de falar eu gritei tanto com meu marido, com meu filho, com a minha esposa, que eu parecia outra gente, outra pessoa. Sabe quando o seu filho olha para você assustado, porque você está muito irritado, você dá um berro e ele se assusta, meu Deus, quem é esse homem que está no meu pai? É isso. E às vezes nós alimentamos o lobo mal dentro de nós e a gente não alimenta o lobo que é bom. E aquilo, né? Quem que se alimenta mais? A lei do Senhor ou a lei da carne? Porque se a lei da carne for alimentada, com certeza ela vai dominar sobre a lei do Espírito. E a gente não consegue ser usado de forma preciosa. E o que Paulo está trazendo para nós é, e agora? É o que Davi está dizendo, Senhor, eu já nasci com essa lei dominando o meu ser, estava tudo ótimo, estava tudo bom demais, eu só não quis ir para a guerra. E quando eu decidi não ir, foi aí que eu caí. Foi aí que eu caí. Eu não queria ter feito isso. Hoje eu reconheço. Por que eu digo hoje? Simples. Porque a Bíblia conta para nós que quando o Betseba chega para Davi e fala, olha, lá em 2 Samuel 11:5 diz, e a mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. O que ele faz naquele exato momento que ele recebe a notícia que ela está grávida? Ele se arrepende, sim ou não? Não. Ele cria um plano para se safar desse B.O. Jane, essa é a ideia. Ele cria uma ideia, ele tenta encobrir o que ele faz. Mas no Salmo 51, depois da exortação de Natã, Davi chega diante do templo do Senhor, levanta a vestimenta e fala, Senhor, esse aqui sou eu. Eu preciso urgentemente da tua graça, porque eu estava em pé, não vigiei, caí. O que Paulo diz? Quem está em pé, cuidado para que não caia. Mas graças a Deus nós já estamos de pé, né? Cair é um pulo. Cair é um pulo. Por isso que é buscar a sabedoria de Deus, a palavra do Senhor. E ele pensa, meu Deus, antes a minha oração, a minha fala era, como é que eu vou encobrir esse pecado? Não quero que ninguém saiba. Não deu certo. E agora é, Senhor, eu preciso da sua graça, porque quando eu olho para a minha natureza, eu não consegui controlá-la, porque ao invés de fazer a tua vontade, eu fiz a vontade da carne, e ó a desgraça que eu arrumei. Eu preciso primeiro sentir o teu perdão na minha vida. É o teu perdão que eu quero. Eu não quero me preocupar, eu quero o seu perdão, porque eu pequei contra ti. Olha onde o Senhor me tirou, e olha onde o Senhor me colocou, e olha o que eu fiz com o Senhor. Você sabe que o verso 6 ele diz, eis que amas a verdade no íntimo. Eu acho que é uma crítica a ele mesmo e muitos de nós. Deus ama a verdade dentro de nós. Eis que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em... Mas se a gente não medita, se a gente não busca, se a gente não é sincero, essa verdade some como um vento, voa para longe. Às vezes nós temos que ser sinceros com a gente. É chegar e falar assim, olha, eu sou mentiroso mesmo. Eu gosto de mentir. Olha, é chegar para você e falar, Senhor, eu tenho dificuldade nessa área emocional. Senhor, eu tenho dificuldade nessa área do pânico, eu tenho dificuldade nessa área sexual, eu tenho dificuldade nessa área do vício, eu tenho dificuldade, às vezes eu sou uma pessoa extremamente desconfiada, talvez pela minha história inteira, talvez, Senhor, para essa questão sexual, a minha história inteira, e você começa a ser sincero, e Deus fala, então eu vou mudar você, porque quem reconhece o que você realmente é, Deus faz questão de mudar você por inteiro. Não adianta a gente dizer, Senhor, eu aceitei Jesus, eu batizei, mas é aquilo, nasci desse jeito, eu vou morrer desse jeito. Não, aí você não entendeu o que é cristianismo. Eu termino dizendo que a palavra do Senhor em Davi, no Salmo 51, ele começa no verso 1 ao 6 falando, Senhor, lava-me, me lava. Do verso 8 ao 12 ele fala, Senhor, restitui-me. Eu preciso que o Senhor venha e restitua-me por inteiro, porque o pecado que Davi cometera tinha afetado ele por inteiro, atingiu seus olhos, atingiu a sua mente, os seus ouvidos e ossos,
Seu coração, o seu espírito, suas mãos, os seus lábios, atingiu ele por inteiro. Sabe quando você peca e você tem aquilo na consciência, e aí você acorda, e o que você vê? O seu pecado. Sabe quando você está caminhando, já aconteceu isso uma vez, eu fiquei assim arrepiado. Você está caminhando, e parece que um perfume de alguém passa e te lembra de alguém que você fica assim, Jesus amado, sai de perto. Algumas coisas acontecem na nossa vida, se a gente não pede perdão, irmãos, não adianta, nós vamos ser confrontados todos os santos dias. É por isso que Davi fala que quando eu não perdoei, quando eu não assumi os meus pecados, os meus ossos ficaram o quê? Nossa! É isso, tem gente doente emocionalmente porque, pastor, eu não sei porque eu não consigo entender as coisas, minha mente não está boa, eu não enxergo direito, porque você ainda não liberou perdão, não chegou diante de Deus e falou, Senhor, restitui meus olhos, me lava por inteiro, me lava, restitui a minha vida, eu quero voltar a sonhar, eu quero voltar a olhar minha família sem peso, eu quero ouvir minha esposa falar sem peso, meu marido, os meus filhos. Senhor, eu quero sentar e ver uma pregação sem peso na consciência. Isso é forte. É aquela velha história, o pastor foi pregar numa igreja, e aí ele ia subindo para o altar para pregar, o pastor visitante, né? Então o pastor da igreja puxou ele para o canto e falou assim, irmão, não fala sobre adultério não, porque a família minha da igreja aqui cometeu adultério, se você falar vai gerar um mal-estar. Tá bom, aí ele deu mais 2 passos, o pastor titular da igreja, também não fala sobre questão de dinheiro, porque tem uns 5, 10 aqui não dão dinheiro na igreja e tal, aí vai ficar uma coisa meio, né, melhor não entrar nesse assunto. Tá bom, aí ele deu mais 3 passos, chegou perto do púlpito, veio o pastor de novo, também não fala sobre questão familiar, de pai presente, pai ausente, porque não vai dar muito certo, não fala de paternidade, não vai dar muito certo. Tem uns 5 pais aqui que abandonaram os filhos, já estão, não entra nesse assunto. Tá bom, aí ele chegou no ponto, só mais uma única coisa, não fala muito sobre pecado, o pessoal não gosta, você pode fazer, tá bom. Aí ele pegou o microfone e falou, gente, eu vim pregar, mas pelas restrições eu vou sair daqui, eu vou voltar para o meu banco, porque se eu não puder pregar a palavra, eu não sei o que eu estou fazendo. Não pode falar de nada, então eu já sei, vamos falar mal dos judeus, vamos falar mal deles, que está tudo ótimo, né? Porque não pode falar mal do pecado de ninguém, não pode confrontar. Pastor, hoje a sua pregação foi pesada, por quê? Porque eu não gostei. Mas por quê? Porque eu falei sobre sonegar, porque eu falei que quem trata mal a esposa, quem trata mal os filhos, mas entrou em mim. Irmãos, apresente isso para Deus, peça perdão, Senhor, eu quero me livrar desse peso, dessa consciência. Lava-me, restitua-me, e do verso 13 ao 19, Senhor, me use, é o que Davi vai dizer do 1 ao 6, Senhor, olha, eu clamo pelo teu perdão, eu clamo pela tua bondade e misericórdia, porque eu não vou conseguir voltar a cultuar se o Senhor não me perdoar. Eu sou teu filho, sou ovelha tua, eu tenho dormido e eu não tenho conseguido acordar feliz. Eu durmo com peso e acordo com peso. Eu tenho perdido o gosto da vida, porque antes eu entrava no santuário e adorava diante do tabernáculo. Nossa, era uma alegria. Hoje não há liberdade dentro de mim, porque infelizmente eu não consegui sentir o teu perdão. Quero convidar vocês nesse momento, e eu faço uma pergunta a vocês: será que, assim como Davi, nós temos alguma coisa suja para apresentar ao Senhor? Alguma coisa que nós falamos, Senhor, eu preciso de perdão, eu preciso pedir perdão nisso aqui, porque se eu não pedir, eu não estou livre. Eu não estou livre na sua vontade, eu não estou livre na sua presença. Feche os olhos comigo. Senhor, nessa maravilhosa noite, nós queremos te dar graças por aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, e que em nome de Jesus, Pai, o Senhor possa colocar sobre cada um de nós esse vento do teu Espírito que nos traz essa necessidade urgente de adentrar no seu templo e algo vir à consciência, e ali a gente dizer, Senhor, o que o Senhor quer me dizer hoje? Pai, se o Senhor está me trazendo à memória o fulano, o Beltrano,
então eu quero te pedir perdão aqui, Pai, em nome de Jesus. Eu confesso o meu pecado, eu confesso que eu cobicei, que eu falei de uma tal maneira, que eu proferi palavras que feriram. Senhor, em nome de Jesus, me perdoa, Pai. Não quero gerar mágoas, porque ai daqueles que fazem mal aos meus pequeninos. Senhor, em nome de Jesus, tira todo o peso de mim, Senhor. Pai, eu quero te adorar em liberdade, Senhor. Eu não quero me sentir preso, Senhor. Eu quero adentrar na tua presença tranquilo. Eu quero ser inspirado pelo teu Espírito. Pai, em nome de Jesus, nós quebramos todos os vícios que nós temos, Senhor. Todo o nosso medo, Senhor, sai dentro de nós em nome de Jesus. Pai, tira de nós todas as preocupações, todas as inseguranças, Senhor. Pai, tira de nós coisas que não lhe agradam e coloca em nós um espírito novo, Pai, porque é o que Davi vai dizer: me lava e me restitui para que eu seja usado segundo o teu querer, segundo a tua vontade. E Pai, não há ninguém aqui que não há de receber o teu perdão, se há em nós um verdadeiro coração quebrantado, Senhor. Se há em nós homens e mulheres verdadeiros que dizem: Senhor, esse aqui sou eu tenho medo, eu tenho ansiedade das coisas do futuro. Então, Pai, em nome de Jesus, derrama sobre nós a tua graça e nos tire, Senhor, aquilo que não nos pertence, Pai, que possamos alimentar mais a tua lei, ter prazer na leitura da palavra, na oração e na nossa devocional diária. É o que nós pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém.